Olá, tudo bem, pessoal? Vamos começar a nossa semana? Olha só, vamos começar a falar um pouquinho sobre o trabalho que nós teremos hoje. Estávamos vendo mitos e lendas, Rômulo e Remo, algumas coisas desse tipo, certo? Vimos a história da fundação de Roma baseada no mito de Rômulo e Remo, né? Um irmão acabou matando o outro, teve a história lá que eles foram deixados no rio, amamentados por uma loba, alimentados por um pica-pau que trazia amoras silvestres, criados por Fausto e sua esposa. Lembram disso? Essas personagens têm que ficar bem vivas na cabeça de vocês. Ah, lembra do Amulho? Aquele que tomou o trono do irmão e acabou ficando no poder de Alba Longa? Pois é. Quem era o irmão mesmo? Númidor, isso! Todas essas personagens têm que ficar claras aí na mente de vocês, porque nós vamos precisar delas para fazer esse trabalhinho de agora. Na página 18 e 19 de vocês vão ver uma proposta de escrita de um diálogo. Aqui está dizendo que a sala vai ser dividida, né? A professora vai dividir, mas eu vou deixar bem à vontade. Como esse trabalho é individual, vocês não irão fazer com um colega. Vocês irão fazer sozinhos, tá bom? Então, vocês irão produzir um diálogo rápido, não precisa ser uma coisa muito extensa, entre duas personagens da nossa história. Vocês têm que imaginar alguma fala para ser colocada nesse diálogo. Mas quando falamos de diálogo, temos que pensar em alguns critérios. Diálogo é um tipo de discurso. Saberiam me dizer que tipo de discurso é o diálogo? Diálogo é discurso direto. Lembra? Patrícia já falou sobre isso. Discurso direto é quando eu uso aqueles sinaizinhos que me mostram a fala de cada personagem. Travessão, 2 pontos, né? Às vezes eu posso colocar também as falas assim, entre aspas, ao invés de usar travessão. Então, se eu vou produzir um diálogo, eu tenho que, né, naturalmente usar esse sistema de pontuação. Obrigatoriamente, o meu diálogo terá que ser sinalizado, né? Ou por uma fala anterior do narrador com 2 pontos, na outra linha com travessão, ou com a fala do narrador e de repente a fala da personagem entre aspas, né? Ou ainda, de repente a fala vem primeiro e coloca-se um travessão e disse Amulho, por exemplo, né? Que é quando eu coloco o narrador contando quem me falou depois da fala. Espero que vocês tenham lembrado. Se recordaram aí, então, como eu posso estruturar um diálogo? Na página 19 de vocês vão encontrar 5 opções de diálogo. Você pode escolher qual você acha melhor. O diálogo 1 diz o seguinte: é um diálogo entre Amulho e Numitor. A situação vivida lá no momento do diálogo seria Amulho apoderando-se do trono do irmão. O que será que eles falaram naquele momento, né? Imagine essas falas e coloque nesse diálogo. Se você escolheu o diálogo de número 2, os personagens são Fausto e sua mulher. Qual é a situação dos dois? Olha aí. Fausto chega em casa com os gêmeos e conta o ocorrido à sua mulher. Lembra? Ele encontrou os gêmeos lá com a loba e decidiu levá-los para casa. Quando ele chegou em casa com aquelas 2 crianças, qual teria sido a fala da mulher e qual teria sido o diálogo que eles acabaram tendo ali naquele momento? Uma boa opção. Diálogo número 3. Os personagens são Fausto e Rômulo. Fausto conta a Rômulo a história da sua origem. Quando os irmãos descobrem, né, que eles foram encontrados, né, à margem de um rio, e aí eles descobrem que o tio estava lá em Alba Longa, reinando no lugar do seu avô, né, e como será que foi esse momento da curiosidade ali do Rômulo e do Fausto contando para ele como era realmente a sua história de vida?
O diálogo número 4 é Rômulo e Remo. Rômulo proíbe o Remo e qualquer outra pessoa, né, de ultrapassar os limites que ele traçou lá, né, ao redor do espaço que ele demarcaria sua cidade. Mas o irmão zombou dele. E aí pisa na parte que não deveria, ultrapassa os limites impostos pelo irmão. Qual deve ter sido o diálogo entre esses dois irmãos neste momento? O que será que um falou para o outro antes do acontecimento trágico que foi a morte, né, de um dos irmãos? E o diálogo 5, personagens, Rômulo e os habitantes de sua cidade. Todo aquele povo, vamos colocar que tem uma conferência, um grupo de pessoas daquela cidade. Qual é a situação? Eles traçam um plano para raptar as mulheres dos sabinos, lembra? Que eles bolaram lá a história de fazer uma festa e que os sabinos poderiam levar suas famílias. E quando os sabinos já estavam lá embriagados, os romanos roubaram as suas mulheres. Não, raptaram, né? Botaram ela nas costas e levaram. E depois elas acabaram ficando com eles por vontade própria, lembra? Vocês criticaram bastante esse fato da história. Bom, pense aí. Do diálogo 1 ao 5, qual você vai gostar de fazer? Pense bem qual você gostaria de escrever e vamos trabalhar. Mãos à obra nessa nossa redação. Essa redação deve ser feita onde? Onde será que a Patrícia vai pedir para ser a nossa redação? Lá no Canvas, certo? Vai ter um item assinalado por ela que vai ser o lugar onde vocês vão fazer a redação. Combinado? Então fiquem atentos ao roteiro. Ela vai postar o roteiro e vai dizer exatamente qual campo lá no Canvas vocês farão essa escrita do diálogo, valendo ponto, valendo nota, já para esse nosso segundo bimestre. Certo, pessoal? Beijo para vocês. Fui!